Olá, eu vou fazer uma leitura aqui baseado num artigo que saiu na Folha de São Paulo do texto da doutora em educação Luciana Danilo, que é doutora em educação pela Harvard University. O texto dela tem como pressuposto inicial o seguinte título: Ensino híbrido, a nova caixa de Pandora. Ao fazer essa análise, Luciana nos adverte para não cairmos na cilada de depositarmos todas as fichas nesta forma de ensino como se fosse a solução, tendo em vista que isso depende de vários fatores externos, políticos, inclusive de avanços de políticas para a tecnologia. Esse é o ponto central que a autora coloca. Porém, o que faltou, creio eu, um ponto central dentro desse artigo, é a questão da vontade política de fazer a educação avançar no país. Dado que sabemos que a educação ela é um projeto político, tal como já disse Darcy Ribeiro naquele texto sobre o óbvio, e se não mudar a estrutura da sociedade, da organização política em si, a educação não vai mudar. E isto creio que faltou no texto da Luciana Danilo. Não é um defeito. Ela tem um objeto de estudo no artigo, não é uma tese de doutorado, mas ela pega e foca num assunto. No meu ponto de vista, acho que faltou colocar essa questão dentro do artigo. Uma vez que a escola é o reflexo da sociedade. E nesse tempo de pandemia, a gente sabe que aflorou de maneira vertiginosa a desigualdade social. Num país em que mal se tem acesso a esgoto em muitas cidades, como que você vai promover uma educação de qualidade, sendo que muitos não têm o próprio ambiente domiciliar para tal tarefa? É necessário que se faça esse tipo de questionamento no sentido de não idealizarmos um projeto educacional tendo em vista as diversidades existentes dentro desse continente chamado Brasil. Este continente, que tem aí uns 5.000 municípios, tem uma diversidade tão grande que, para a compreensão, não vou dizer total, mas geral, leva anos de estudo para entendermos minimamente o que acarreta a educação nesse país. Obviamente, como já disse, trata-se de um projeto político do qual o objetivo é a manutenção da ordem como as coisas estão. Se realmente queriam que as coisas mudassem, a pandemia já sabiam que iam chegar. Por que não foi feito um planejamento estratégico no sentido de atender a toda essa população que não tem acesso e inseri-los tecnologicamente no mundo? Existem muitas pessoas que ainda não têm acesso à tecnologia. Na Nova Zelândia, por exemplo, um país de primeiro mundo, a internet é um bem da humanidade, é um direito humano. Por que não podemos pegar essa ideia e colocar para cá? Fica difícil pensar na perspectiva de Luciana Danilo com um ministério desse que quer reduzir a verba orçamentária da educação. Fica uma esperança guardada dentro da caixa, como ela disse, de Pandora, no sentido de alimentarmos uma utopia para assim podermos caminhar e fazer as ações necessárias para
a tão sonhada qualidade da educação. Mas os desafios são muito maiores do que esses. Eu sugiro que você leia o texto da Luciana Danielo e veja esse debate do ensino híbrido que ela coloca, que é um debate necessário e urgente e muito bem colocado pela autora, uma vez que a educação do nosso país pauta-se desde o século XVI e até hoje não mudou a ordem das coisas mesmo estando no século XXI. Debates como educação eletrônica, e-learning, educação à distância estão completamente distantes da nossa realidade. Existem países que a pandemia chegou e eles já estavam preparados para desenvolver uma educação de fato à distância. E nós estamos correndo atrás dia após dia no sentido de atualizarmos de novidades que para outros países já é um atraso. De fato, é uma síndrome de vira-lata da qual o escritor Nelson Rodrigues disse. Então eu vou deixar essa dica de leitura do artigo da Luciana Danielo. Leiam, entendam, aprofundem o debate, que assim vocês vão entender o que está acontecendo nesse país. Como eu disse, o que faltou na leitura da Luciana Danielo é essa leitura mais estrutural, no sentido de ter uma compreensão global em relação a um problema particular. Não é um defeito, é um estilo da autora que fez. Mas eu sugiro que faça a leitura, pense como que poderíamos resolver, dar os passos iniciais da educação neste contexto agora tão atípico que estamos passando. Se inscreva no canal, como já disse. Estamos na busca dos 1000 inscritos, então se inscreva. Estamos com várias novidades aqui, desenvolvendo o curso A Cidadania no Brasil, da escravidão ao Bolsonaro. Vamos desenvolver em seguida o curso de Byung-Chul Han sobre a questão da democracia e redes sociais. Há muita novidade por aí. Domingo agora nós temos uma live com o candidato a vereador pelo partido do MDB, Miguel Gianetti. Na quinta-feira teremos 2 lives no mesmo dia. Uma vai ser à tarde, às 3 horas, com uma bancada, acredite, que é composta pelo professor Antônio Carlos Gomes Ferreira, filósofo, jurista. E vamos conversar sobre essa nova modalidade de bancada coletiva. Quais são os prós, os contras? Vamos fazer um debate interessante sobre essa nova forma política que vem acontecendo de uns tempos para cá. E à noite, às 20 horas, vamos conversar com o artista Todd One, da ZL, aqui da Zona Leste. Vamos falar sobre arte, transformação, política. Vão ser 2 papos interessantíssimos. Então tem bastante conteúdo aí para você se informar, para você se formar, para você desenvolver sua consciência política e não ser gado. Tá certo? Um abraço e até mais.